Se tem comida desperdiçada no teu negócio, você está deixando dinheiro na mesa. Minha mãe já dizia que você tem que ter respeito pela comida que vai no seu prato, porque tem muita gente envolvida nesse processo. E é sobre isso, sobre os insumos que a gente coloca nos pratos dos nossos clientes, que a gente vai conversar nesse vídeo. Só que antes disso, eu queria que você me desse uma moral. A gente produz conteúdo aqui o tempo todo, conteúdo gratuito. Eu sei que você curte, eu sei que você aproveita. Muita gente já ganhou muito dinheiro com o meu conteúdo, aplicando as coisas que eu ensino no seu restaurante. Então não custa você dar uma moral, você se inscrever no nosso canal, você passar essa mensagem para outras pessoas, que elas possam se beneficiar também do nosso conteúdo. Vai, dá uma moralzinha pra gente. Antes de entrar no assunto, é importante você entender que esse desperdício ele pode ser acarretado em várias etapas que a gente chama de cadeia de produção dentro de um restaurante. Tá? Começa desde o momento que você resolveu comprar alguma coisa até o momento que você serviu a refeição para aquele cliente. Tem um monte de etapas e elas são bem abrangentes. A gente vai abordar as mais importantes, as mais relevantes dentro desse processo. Fechou? Primeira coisa são as compras. O que é importante com relação às compras? Primeiro, você ter um processo organizado, escrito, bem definido, né, o passo a passo de como tem que ser as compras no seu estabelecimento. Você tem que contar o seu estoque. Você tem que contar o seu estoque. Começa na contagem do estoque. Por quê? Porque se você não sabe o quanto que você tem na mão, né, naquela, digamos que você faz a compra na segunda-feira, se você não sabe o que você tem na mão, você não sabe o quanto vai ser necessário comprar. Então são duas coisas que a gente precisa ter em mente. Aquilo que a gente tem, cada item, tá? Cada insumo, a gente chama de SKU, né? Cada uma daquelas coisas que você tem no seu estoque, dentro daquela sua planilha de estoque, né, você tem que ter quanto eu tenho na segunda-feira, quanto eu vou precisar para a semana toda, para dar conta do meu restaurante na semana toda, e finalmente quanto que eu vou comprar. É 3 coluninhas, quanto eu tenho, quanto eu vou precisar e quanto eu tenho que comprar. Você faz isso organizado numa planilhinha, você já tem a sua organização. Aí você tem que pensar o seguinte, data de validade é uma das coisas mais importantes que tem no mundo de restaurantes, porque cada insumo que você compra tem uma data de validade, ele dura de maneiras diferentes. Se você compra uma fruta, um legume, é mais rápido, o desperdício pode acontecer mais rapidamente. Por quê? Porque a validade de um produto fresco ela é muito curta. Se você compra um produto congelado, ele vai demorar 3 meses dentro do seu freezer, beleza. Se é um produto resfriado, tipo uma carne, ela vai durar mais do que um peixe, por exemplo, que dura menos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente monta a nossa planilha de compras. Tem que ter um quadradinho lá, tem que ter um campozinho lá que diz qual é a validade de cada um dos insumos que você está comprando. Porque olha como é louco isso, né? Você tem lá que comprar, sei lá, conheço um restaurante que tem 2.000 tipos de insumos diferentes no seu estabelecimento, na sua planilha de compras. Aí o cara tem que pensar, mas eu vou fazer compras essa semana, mas a carne só vai demorar 3 dias. O congelado vai demorar tantos dias. Eu só tenho capacidade de armazenar, né, na minha câmara fria, ou na minha geladeira, ou no meu freezer. Tem restaurantes que têm maior capacidade porque tem essas câmeras, tem restaurantes que não tem câmera, então tem menos capacidade de armazenamento. Você vê como é complicado você fazer essa conta, você fazer essa matemática. Se você não faz isso numa planilha, cara, é muito difícil. Levar em consideração o quanto você tem que comprar, o quanto você tem de capacidade de armazenamento no seu estabelecimento e o qual é a data de validade de cada produto, cara, é complicado. Eu sei que é complicado. E aí que a galera se enrola. Cara, é lançar um foguete para a lua. Eu arrisco a dizer que talvez essa seja o maior diferenciador de um negócio de gastronomia, de um negócio de alimentação, de qualquer outro negócio do mundo. Acho que é esta parada. É o cara conseguir entender isso e ter um método, ter uma metodologia para resolver essa questão, para seguir o passo a passo considerando essas 3 coisas. Quando a pessoa resolve isso, quando a pessoa sacou isso e conseguiu implementar isso através de uma planilha e essa rotina é repetida todas as semanas,
Cara, é vitória garantida. Compras, primeira coisa mais importante. Segunda coisa, armazenamento. Já comprou, legal. Segunda coisa, o negócio chegou, mercadoria, os insumos chegaram no seu estabelecimento, aí você vai ter que armazenar de uma maneira correta. Beleza, você tem 3 tipos de armazenamento, né? O seco, o refrigerado e o congelado. Tá? O mais importante que eu vou falar para você aqui agora é você ter um senso de organização igualzinho no supermercado. Você tem que imaginar que o seu estoque tem que ser parecido com o supermercado. Os caras que têm vitória nesse assunto de armazenamento, os estoques deles parecem um supermercado, prateleira organizadinha, né? Cada um com a sua etiqueta ali, porque todos os negócios do estoque seco, por exemplo, vão ser armazenados, tudo que você compra vai ser armazenado sempre no mesmo lugar. O arroz tem o seu lugar, o feijão tem o seu lugar. No freezer é a mesma coisa. Se você tem uma câmara resfriada ou congelada, mesma coisa. Tem que ter etiqueta onde vai todas as coisas, sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque na hora que o cara está contando estoque, ele já vai no mesmo lugar, ele sabe que o feijão está ali. Então, ele se acostuma com aquela contagem de estoque. O cozinheiro, quando tem que entrar na câmara ou na geladeira mesmo, ele abre a geladeira, ele não tem que ficar olhando e falar assim, nossa, onde que está o purê? Onde que está a batata? Não, ele já vai direto, porque está sempre tudo no mesmo lugar. Parece evidente isso que eu estou falando, mas você se surpreenderia que não é tão evidente assim, que tem muita gente que está muito amancada, que não se organiza para isso. Né? A galera tira o purê para levar para a cozinha, né? Do estoque para a cozinha, e da câmara para a cozinha, e depois quando volta para outro lugar. E é um erro isso, porque confunde a cabeça de todo mundo. Então, organização é muito importante. Se você não é uma pessoa organizada, você não é a melhor pessoa para cuidar do seu estoque. Você não é nem a melhor pessoa para ensinar a galera do seu estoque a controlar o seu estoque. Esquece, se não é organizado, não é a sua praia. Tem que ser organizado. Uma outra coisa que a gente falou na questão de compras e é muito importante na questão de estocagem é a questão da data de validade. Então, tem uma sigla, PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Então, se você está lá na sua prateleira, tem um monte de lata de tomate, por exemplo, então você tem que ficar ligado na data de validade, primeiro que vence, data de validade. Todos os produtos do seu estabelecimento têm uma data de validade. E você vai colocar os que têm validade antes, né, os que estão próximos do vencimento, para frente. Porque se não tiver essa organização, o cara que vai chegar lá, né, o chefe fala para ele assim, pega lá 5 latas de tomate. Cara, o cara vai pegar 5 primeiras que estiver na frente dele. E se essas 5 primeiras tiver data de validade para vencer lá para frente, e atrás dessas latas estão as latas que têm validade para vencer daqui a pouco, cara, o que vai acontecer? Você vai desperdiçar comida. Porque você vai usar as datas que vão ter validade lá para frente, não vai usar as que vão ter vencido amanhã ou depois da manhã. Chega amanhã ou depois da manhã, você não precisa mais usar essas latas de tomate. O que vai acontecer? A validade passou, você tem que jogar fora. Olha que louco! Você tem que pensar isso para todos os seus itens. No freezer, é a mesma coisa. Mesmo que você tenha um freezer desses caseiros, né, no seu restaurante é um restaurante pequeno, você tem um freezer caseiro, beleza, mas é a mesma coisa. Você enche de mercadoria lá. E se todos os dias você não tirar todas as mercadorias do seu freezer e organizar ele de novo pela data de validade que vence mais rápido, em cima. Porque aí o cara vai chegar lá, o cozinheiro vai chegar para tirar as coisas do freezer, vai tirar o quê? De cima. Por quê? Porque no dia anterior alguém já organizou tudo isso. Cara, isso é organização de estoque. Tudo que eu estou falando parece muito básico, mas as pessoas não fazem o básico. Eu lembro no Hard Rock Café, quando eu inaugurei o Hard Rock Café aqui no Brasil, a gente tinha um sistema que funcionava muito bem, que era, como as compras eram semanais, a gente tinha um negócio que chamava-se Day Dots, que é uma etiquetinha, Day Dots, que é etiqueta de dia. Então, tinha uma cor diferente para cada dia da semana. Um alimento que chegou na segunda-feira recebia a cor verde, por exemplo. Né? Então, o da terça-feira, a cor amarela. Então, o que acontece? Quando você abria a geladeira, você via, era quarta-feira, por exemplo. Então, você viu que um peixe estava com a etiquetazinha amarela. Então, você fala, verde, né, que é da segunda-feira. Era quarta-feira, o cara olhou, viu que a etiquetazinha do peixe era amarela, era verde, portanto, chegou na segunda-feira. O cara está na quarta-feira, ele sabe que aquele peixe tem 2 dias de validade. Né, que ele tem que ser consumido rápido, porque a validade do peixe é rápida, é 2 dias. Então, é uma maneira de você visualmente conseguir entender o seu estoque com relação a essa questão da validade. É lógico que todos os produtos dentro do seu estoque tem que ter uma etiqueta, falando do
nome do produto, a data que chegou, a data da validade. Essa etiquetazinha, que era uma bolinha com a cor, era um luxo a mais que a gente se dava para visualmente o cara saber imediatamente, sem precisar nem ler a etiqueta, ficava mais rápido ainda o processo. Tá tudo organizadinho, transforme tudo numa experiência visual para os teus cozinheiros, para o teu estoquista. Isso vai te fazer muito bem. Terceiro ponto, controle de estoque. Eu falo para todo mundo, o cara entra na minha mentoria e eu falo o seguinte, você está contando seu estoque? Estou certo, estou contando meu estoque. Qual a frequência? Uma vez por mês eu conto meu estoque. Está errado. É toda semana. Por quê? Porque ao contar o seu estoque toda semana, você vai medir o teu CMV toda semana. E aí vai chegar um momento que seu CMV vai estar num patamar de CMV. Isso que eu quero que você chegue, um patamar. Presta atenção, escreve isso aí no seu caderninho. Patamar. Eu quero que você atinja esse patamar. Por quê? A maioria das pessoas, quando começa a contar estoque, ela começa a apurar o CMV e aí fala assim, um mês o CMV deu 45, no outro mês o CMV deu 31. Cara, de 31 para 45 não existe. Quer dizer que você não chegou no seu patamar. Quer dizer que você está contando errado, quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada aí na sua contagem de estoque. Não existe ir de 45 para 31 e depois voltar para 42. Você tem que chegar no patamar. O patamar tem uma variação de 2%, 3% no máximo. Por isso que você tem que contar toda semana. Por quê? Porque se você contar toda semana, você pega a prática, você não deixa sair do patamar, porque você vai ver o que aconteceu naquela semana, se você contou errado. Geralmente é contagem errada. Você vai ver se o fornecedor aumentou muito o preço, o que aconteceu, você volta para aquele patamar. Se você espera um mês inteiro passar, você não consegue voltar para o patamar. E toda semana você vai ter essa possibilidade. Vai estar 41, 42, 43, depois não, baixou para 39, depois subiu para 42, você ainda está dentro desse patamar. Pode ser que seja um patamar alto para você, provavelmente se está acima dos 40%, mas pelo menos você tem certeza de que você está no controle do seu estoque. Você vai ter que abaixar. Beleza, isso, o seu CMV, isso é outra coisa, isso é outra parada. Mas antes de baixar, você tem que ter certeza que você está medindo direito, que você está controlando direito, que você tem um percentual que faça sentido no seu negócio. Fechou? Controle de estoque. Nosso estoque está lá para ser controlado. Quarto ponto com relação a desperdício de insumos. Cardápio estratégico. Então, quando você vai fazer um cardápio, quando você vai modificar o cardápio, o cara pensa no seu estoque. Muita gente não pensa. Começa a ser criativo, né? E chefe de cozinha tem essa questão. Consultor, quando vai lá no seu restaurante para criar um cardápio novo para você, muitos poucos consultores que eu conheço vão lá no seu estoque e vê o que você já tem. Não, ele quer inventar, ele quer ser criativo, ele quer te dar um puta negócio bacana e tal. Cara, não existe negócio bacana. A criatividade está em justamente você conseguir fazer novos pratos, pratos que tenham um CMV mais baixo, pratos que tenham maior aderência com relação ao seu consumidor, pratos que te diferenciem da sua concorrência, né, com as mesmas coisas que você já trabalha. Porque você já conhece o fornecedor, ele já está naquele lugarzinho do seu estoque, a sua galera já está acostumada a tratar daquele ingrediente, então não inventa tanta moda quando você for mudar o seu cardápio. Aí que está a grande criatividade, aí que está a beleza do trabalho de um bom chefe de cozinha, de um bom consultor. Não é inventar, pegar uma revista, num livro, uma receita no YouTube e falar, cara, inventei uma receita sensacional para você. Não, é um trabalho muito mais profundo, é um trabalho de adequar as coisas que a gente já tem, a expertise da nossa galera da cozinha, os produtos que a gente já trabalha, com os fornecedores que a gente já conhece e criar um cardápio. Isso é lindo, quando a gente vê isso acontecer, isso é estratégico, isso é cardápio estratégico. Antes de falar o último toque, eu vou te dar um toque. Antes de falar o quinto elemento que eu quero discutir com você, eu vou já te dar um toque. Se você está curtindo esse meu conteúdo, se você está, se a gente está se relacionando, se você gostou disso, se acha que é útil para o seu negócio, cara, você não sabe quanto pode ser muito mais útil se você fizer uma sessão estratégica, que a gente chama, um encontro com um dos nossos especialistas para que ele possa te ajudar de uma maneira personalizada no teu negócio, fazer um diagnóstico da tua operação. Te convido para você ir numa reunião com nossos especialistas online, gratuita, para você entender o que está indo ruim, o que está indo bom no seu negócio. Está aqui embaixo da descrição do vídeo, fechou? Quinto e último ponto sobre esse assunto
de armazenagem, de insumos, de CMV. Cara, não adianta nada você ter todos os processos, tudo isso que a gente falou até aqui, ter tudo lindo e maravilhoso, se você não treinar a sua equipe. Treine, treine, treine e depois reine. Essa é uma frase de um grande amigo meu, um cara que eu sigo, Marcos Strider. Treine, treine, treine e depois reine. Cara, você tem que treinar a sua galera o tempo todo. Você tem que treinar ele na elaboração da planilha de compra, porque o cara não sabe fazer. Então você tem que mostrar, treinar é 3 coisas. Primeiro você mostra como você faz, depois vocês fazem juntos uma vez, né? Deixa ele fazer com a sua supervisão e depois você deixa ele fazer sozinho, para ver o que vai dar. Todo tipo de treinamento que a gente faz no restaurante são essas 3 coisas. Você faz primeiro mostrando, você faz junto, depois ele faz sozinho. 1, 2, 3. Você tem que treinar elaboração de planilha de compras, você tem que treinar fazer uma lista de recebimentos, você tem que treinar a organização do estoque com a sua galera, você tem que treinar os cozinheiros nas fichas técnicas, você tem que treinar os cozinheiros no porcionamento dos pratos, você tem que treinar como limpar uma carne, como limpar um peixe. Cara, dava para eu citar aqui, se é tudo que você pensar no seu restaurante que começa com como, ele é passível de um treinamento. Ele tem que ter um treinamento acompanhando. Se pergunta qualquer coisa como eu faço isso, como eu faço aquilo, tem que ter um treinamento acompanhando, porque senão não vai adiantar nada, você não vai conseguir reduzir o seu CMV, você não vai conseguir ter o seu estoque controlado, você não vai conseguir reduzir o desperdício do teu restaurante. Treina, treina, treina e aí você reina. Bom, concluindo tudo que a gente falou aqui, cara, cultura de treinamento. Não é só treinamento, treinar e validar o cara. Treinou, 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 vamos lá e valida esse cara antes de soltar ele na operação. Essa cultura é importante. Cultura de medição. Você vai porcionar as coisas, você vai pesar na balança tudo aquilo que possa ser pesado na balança. Você vai medir o seu CMV todas as semanas. Cultura de medir, de ter indicadores que você possa acompanhar no seu negócio. Cultura de organização. Organização. Mesmo que você não seja um cara organizado, você tem que ter uma cultura de organização. Você tem que difundir essa cultura de organização para todo mundo da sua empresa. Quem tem um restaurante tem que ter uma organização organizada. Parece a mesma coisa, mas uma empresa organizada. Tá? Organização é fundamental. E, finalmente, você tem que ter uma cultura de não aceitar o meia-boca, não aceitar coisa feita pela metade, não aceitar o cara que fala assim, pô, eu não consegui fazer ontem à noite essa rotação de itens no freezer porque eu tive que sair mais cedo. Cara, não aceita meia-boca no seu estabelecimento. Tá? Só aceita boca inteira. Todo mundo tem que fazer o que o ritual está mandando ele fazer. E ponto final. Nisso, você não pode ser condescendente. Você tem que ser rigoroso. Não aceita meia boca no seu estabelecimento. Fechou? Estamos conversando?